Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui na nossa live, na nossa atividade virtual. É muito bom poder ter todos vocês aqui. E essas atividades realmente só fazem sentido porque vocês vêm na atividade que está programada. Então, muito obrigada pela presença de todos. Preparem-se, vamos iniciar nossas atividades em alguns instantes. Procurem relaxar e se acalmar. Temos um tema bem interessante para você hoje. Neste momento, todos os microfones foram desligados, ficando apenas aberto aqueles que deverão falar durante a apresentação. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e comentários. Pedimos que aguardem até esse momento. Poderão ainda utilizar o fórum para falar durante a leitura. Agradecemos a presença de todos e desejamos que aproveitem esse momento para confraternizar e celebrar o que temos de melhor, a oportunidade de nos desenvolvermos e compartilhar conhecimento para nossas vidas. Esta é uma atividade exclusiva para membros da AMORC GLP e será gravada para os arquivos da Grande Loja. O encontro virtual é uma atividade especial preparada pela Loja Rosa Cruz Guarulhos AMORC para o período de isolamento social, enquanto nossos organismos afiliados se encontram fechados para nossa proteção. Faça a sua parte, ajudando na prevenção, utilizando máscaras e mantendo o distanciamento social. Esta atividade está em conformidade com as instruções da GLP, com temas previamente aprovados por nossa monitora regional. Todos os textos apresentados são excertos da publicação O Rosa Cruz, ou outra revista oficial, sempre com aprovação prévia. Lembramos a todos os presentes de que os conceitos emitidos pelo orador são de sua inteira responsabilidade, podendo somente ser da ordem quando assim forem afirmados. Pedimos a gentileza de não gravar ou fotografar nenhuma parte desta apresentação. Bom, boa noite a todos. Venerabilíssimo grande conselheiro da região SP2 e SP7, Everton Guzzi, em nome dos quais saúdo e dou a boa-vinda a todos os dignatários da AMORC, fratres e sorores. Eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso venerabilíssimo grande conselheiro da região SP2 e SP7, frater Everton Guzzi. Frater Everton. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim, é. Bom, venerável mestre, Sorojanaína, todos os fratres e sorores e oficiais presentes, em nome da grande loja, do grande mestre, Frater Hélio, eu mentalmente o saúdo ante o símbolo Rosa Cruz. Primeiramente, quero agradecer a todos os presentes, bem como as atividades da loja Guarulhos, aos nossos queridos fratres e sorores de todo o Brasil presentes. Nós temos, pelo que eu já percebi, fratres e sorores de Santa Catarina, temos da região NE1, que estão aqui conosco nessas atividades,
Então, é uma grande honra, uma grande satisfação poder estar aqui compartilhando com todos vocês. Um fraternal abraço a todos. Bom, eu gostaria de convidar agora nossa oradora, mestre da Epitada de Guarulhos e ex-mestre da loja Rosa Cruz Guarulhos, Delvira Guzzi. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer a mestre da loja Rosa Cruz Guarulhos, Sório Janaína, pelo convite, e ao frater Márcio, mestre auxiliar, que nos auxilia sempre. Agradeço também ao venerável mestre provincial e grande conselheiro da região SP2 e SP7, e a todos os fráteres e sorores, irmãos e irmãs presentes na sala, e aos monitores regionais também. Podemos iniciar? Não. Sim. Como mestre da Epitada Guarulhos, vou fazer um resuminho para vocês que se interessarem a ser martinista. A tradicional ordem martinista, Tom, é uma ordem iniciática baseada essencialmente ao misticismo cristão, em caráter fraternal, e está aberta tanto aos homens quanto a mulheres. Sua denominação vem do nome de Luiz Claude Saint-Martin, que deu início à sua fundação no século XVIII. Os martinistas estudam a natureza íntima do ser humano e sua relação com Deus e o universo. O objetivo é a realização pessoal e profunda dessa relação. Trata-se, portanto, de um sistema de misticismo cristão, num sentido esotérico e amplo, não sectário. A tradicional ordem martinista não é uma religião. O estudante Rosa Cruz, conforme suas características psicológicas, pode encontrar no martinismo um valioso e muito eficaz complemento do seu estudo e sua prática do misticismo Rosa Cruz, com vistas à sua evolução espiritual, bem como da humanidade. A filiação. Qualquer estudante Rosa Cruz que tenha alcançado a monografia preliminar do primeiro grau de templo, conforme convite feito pela MORC nesta monografia. Muito bem. Passarei agora para o nosso texto. O amor universal, escrito pelo nosso imperator mérito Christian Bernard. Fráteres e sorores, saúdo-os ante o sinal Rosa Cruz e sob os auspícios do amor universal. Ninguém poderia dizer quantas vezes a palavra amor já foi pensada, escrita ou falada. Mas, independentemente das linguagens e das eras, provavelmente ela é uma das palavras mais amplamente empregadas. Por que isso? Simplesmente porque, sozinha, ela engloba a meta rumo à qual a humanidade evolui. Não importa quais tradições e religiões consideremos,
O amor é a virtude que todos os messias e profetas ensinaram aos seus discípulos. E, de modo geral, a humanidade como um todo. Nesse sentido, a mais famosa frase é, sem dúvida, aquele que o Mestre Jesus disse em um de seus sermões: amai-vos uns aos outros. Mas, com toda certeza, ele não foi o único que disse isso. Akhenaton, Moisés, Zoroastro, Buda, Confúcio, Gandhi e, de modo geral, todos os instrutores que se dedicaram a guiar seus irmãos basearam seus ensinamentos nessa máxima. De acordo com os dicionários modernos, o amor é definido como uma tendência inspirada pelas leis da natureza. Embora essa definição seja incompleta, dá uma boa noção do significado genérico que devemos dar a essa palavra, pois é fato que o homem é não só uma criação do amor universal, mas também, e isso talvez seja mais importante, um canal para esse amor. Mas, que é amor universal? Para responder a essa pergunta, primeiro, temos que compreender que a maneira como a humanidade concebe o amor é, quase sempre, apenas um reflexo muito pálido do que ele é no plano absoluto. No plano humano, ele é considerado primordialmente como um estado mental ou emocional. Em sua realidade cósmica, é muito mais do que isso, porque é uma força. Podemos mesmo dizer que ele é a força suprema, subjacente a tudo o que foi, é e será. Sejamos ou não conscientes disso, o amor é, de fato, a fonte de toda a criação visível e invisível, pois é o amor a força motriz da evolução universal. Lei da atração. Ninguém pode negar que o mundo material é governado pela lei da atração que se processa entre suas partículas. Nesse sentido, o amor, em sua aplicação física e química, corresponde à lei da dualidade. Isso explica por que as partículas subatômicas sempre procuram sua polaridade oposta para formar o átomo. Os Rosacruzes consideram como a menor unidade de matéria. No outro nível, os átomos se agrupam por afinidade para formarem moléculas. Tomemos um exemplo simples. Você sabe que átomos de hidrogênio estão sujeitos a impulsos naturais que os impelem a se unirem a átomos de oxigênio, formando o elemento água. Na verdade, todas as manifestações da energia espírito estão em consonância com a lei da atração, que perpetuamente se opera entre polaridades e afinidades opostas.
no campo da física, essas polaridades são chamadas de positivas e negativas. Na química, são conhecidas como princípios ativos e passivos, ou, em alguns casos, como agente, penetrante e absorvente. Nos reinos vegetal e animal, elas definem os aspectos macho e fêmea da reprodução. Mas, a despeito da nossa terminologia, que em última análise é apenas uma questão de convenção, o fato é que todos os corpos materiais, vivos ou não, se unem através da atuação de uma lei natural, para a qual foi dado o nome científico de atração. Mas, que é a atração? Acaso não é ela, precisamente, a manifestação material do amor universal? Além disso, você pode notar que os cientistas usam cada vez mais o termo amor eletrônico para designar a força que é a base da coesão encontrada em todas as substâncias materiais estáveis. Claro que alguns pesquisadores insistem em dizer que esse amor inerente à natureza não é consciente, especificando que as partículas subatômicas se unem como resultado de um impulso inconsciente e puramente mecânico. Mas, sem querer me envolver em uma discussão, como e com que direito podem eles declarar tal coisa? Por séculos, o mundo da matéria tem sido visto como um mundo inerte. Hoje, uma minoria de cientistas está começando a falar sobre a memória de certos compostos químicos. E estou pensando particularmente na água. Mas se aceitamos que algumas formas de matéria possuem certo tipo de memória, temos de admitir também que elas são dotadas de uma forma de consciência, pois, do ponto de vista místico e fisiológico, a memória é um atributo da consciência, conforme sempre afirmou a tradição Rosa Cruz. Não há um vazio entre a chamada matéria inerte e o mundo vivo. Tudo, do menor grão de areia à estrela mais remota, está imbuído com o fluxo universal da consciência cósmica. Isto explica por que a matéria dá nascimento à vida, quando as condições materiais e espirituais se encontram. Vida, um ato de amor. Sem dúvida, a vida que se manifesta na Terra não é outra coisa senão o resultado de um ato de amor, que, através do tempo e do espaço, incitou a união da matéria com a consciência. O próprio homem é um exemplo dessa união, pois ele é corpo e alma. Em outras palavras, substâncias e essências. Isso explica por que ele está o tempo todo sujeito às duas formas de amor, a inerente
as partículas que compõem seu corpo e a que fortalece as virtudes de sua alma. Essa dualidade de amor é responsável pela grandeza da espécie humana, pois dá à humanidade o poder de amar o mundo material e sentir atração pela beleza espiritual. A propósito, nunca devemos esquecer que nosso ambiente terreno é o espelho que reflete a harmonia cósmica. Nenhum homem pode vivenciar a iluminação se negar um mundo material, pois ele deve aprender a controlar e usar esse universo de modo a refletir sua compreensão do divino. Assim sendo, antes de procurarmos nos harmonizar com o amor universal, temos de começar nos elevando ao nível de amor que temos e devemos ter para com nossa terra e todas as criaturas que nela vivem. Contudo, a vida cotidiana mostra que as pessoas ainda não são bem-sucedidas em se amarem mutuamente como deveriam. Em muitos casos, o jeito de amar é puramente intelectual ou é limitado, no sentido de que a afeição é demonstrada apenas em relação a um pequeno número de indivíduos que, quase sempre, não vão além da família ou do círculo constituído de uns poucos amigos. É verdade que devemos primeiro fazer o bem ao nosso redor e exprimir o melhor de nós. Mas isto não é suficiente, pois o campo de ação oferecido à humanidade no século XXI está em crescente expansão. O destino do mundo depende cada vez mais da capacidade de cada nação para se integrar à vida social, política e econômica das outras nações. Portanto, devemos ter mais interesse pelos problemas mundiais relativos ao bem-estar geral da coletividade humana. Isto só pode ser conseguido se cada um de nós aprender a amar os outros, independentemente do que sejam como indivíduos. Deve-se ter em mente, porém, que é impossível amar todo mundo por no mínimo duas razões. Primeiro, não somos perfeitos e não devemos fingir que somos. Segundo, nosso comportamento diário é guiado por certas relações que nos motivam a dar o melhor de nós, seja no contexto de nossa família ou no âmbito profissional. Por isso, em nosso presente estágio de evolução, é ilusório fingir que amamos todos os seres igualmente e que fazemos a eles tudo o que gostaríamos que eles nos fizessem. Mesmo supondo que tivéssemos a força interior para fazer isso, não poderíamos manifestá-lo em atos, na medida que estamos, obviamente, sujeitos às contingências materiais que não nos permitiriam. Aprenda a amar a si mesmo.
embora ainda não sejamos perfeitos o bastante para amar todo ser humano com a mesma intensidade, temos, de qualquer modo, dois deveres em relação ao amor universal. O primeiro é amar a si mesmo, pois aquele que não ama a si mesmo não pode amar os outros. O amor é uma vibração. É impossível passá-la a outros se não a possuímos no fundo de nós mesmos. Para amarmos a nós mesmos, temos de aceitar todas as características físicas e mentais que compõem nossa personalidade. Tal como somos, podemos nos desenvolver mais e contribuir para a felicidade alheia. Nesse nível, pouco importa se somos bonitos ou não, se temos nível de estudo superior ou não, se somos famosos ou anônimos, pois a beleza interior, a inteligência do coração e o senso do dever cumprido é que sempre distinguiram os servidores de Deus. Assim, fráteres e sorores, nosso primeiro dever é amar ao nosso próprio eu e desse modo, conseguir amar os outros. Claro que isso não significa que devemos viver exclusivamente em função do eu e cuidar primeiro da nossa própria felicidade. Tal procedimento faria de cada um de nós um ser egoísta, o que está em completa contradição com a meta que devemos prosseguir como místicos. Ao invés disso, devemos dominar essa coisa que pode, às vezes, nos inibir e nos impedir de dar o que temos a oferecer. Nosso segundo dever é cultivar tolerância, pois, embora não possamos amar todo mundo, é imperativo não odiar ninguém. Se todas as pessoas neste planeta se contentassem em ser neutras em relação às pessoas que elas consideram inimigas, não haveria mais guerras. Portanto, amar é, sobretudo, não odiar e não alimentar pensamentos maldosos em relação a ninguém. Márcio, passa a palavra para o Valdomiro. Agora o Frater Valdomiro vai complementar com mais algumas palavras esse maravilhoso texto lido pela Soronelli. Boa noite, fratres e sorores. Bom, é uma grande responsabilidade, porque esse texto fala de uma lei do universo, né? E o Imperato, ele, nesse texto, ele fez algumas afirmações, como, entre outras, o amor é a força universal. A vida é um ato de amor. Força suprema de o que foi, é e será. Fonte de toda a criação visível e invisível, e muito mais que nós acabamos de assistir à leitura. Bem, quem idealizou tudo isso?
qual a inteligência que criou esse universo e de que maneira ele criou esse universo. Deus, na sua unidade, nós não o conhecemos. Deus não deu as prerrogativas para nós conhecê-los na sua unidade, mas nos deu as prerrogativas de conhecer a sua manifestação, a sua criação. Então, nós, como estudantes Rosa Cruzes, para compreender isso, nós sempre temos que ir na raiz da criação, para pelo menos deslumbrar e ter uma noção de como isso aconteceu, né? Então, essa inteligência que nós chamamos de Deus, certo momento, resolveu se manifestar fora de si. E nós chamamos isso de manifestação. É a sua ideia em ação. Qual foi o primeiro ato que foi dado e como isso aconteceu? Esse primeiro ato sai da inteligência as 7 leis primárias. As leis primárias, elas têm qualidade, função e atributos que dê origem à nossa criação. Mas de que maneira aconteceu isso? Uma lei, enquanto ela está na unidade, ela não tem ação, mas quando essas 7 leis se unem novamente, dessa união sai algo. E esse algo nós chamamos de mente cósmica. Mas para termos uma ideia de o que é uma lei, eu fiz um texto aqui sobre a lei do amor. Essa energia e inteligência do amor. Deus, a partir de seu eterno corpo em movimento, empreende as mentes criadas no universo e são centros geradores de suas próprias leis, onde o afluxo da energia amor brota eternamente no coração de Deus. A energia amor, ela é transferida às mentes dos seres viventes para que eles tenham o privilégio de externarem, por intermédio do seu pensamento, a sublime lei do amor. Amor é a essência que determina a pureza e a bondade de Deus. Essa lei tem a função de manter as mentes individualizadas, unidas entre si, externando o amor da luz de Deus. A função da energia amor faz com que essas mentes contemplem o desejo de Deus, com ternura, bondade e gratidão. Bem, para que nós possamos ter uma ideia de como foi criada essa mente por intermédio das 7 leis básicas, eu fiz um texto aqui do que é uma mente. A mente, ela é formada pela inteligência das 7 leis primárias de Deus, no processo em movimento, onde as leis externam as qualidades inatas de seu propósito, surgindo daí a mente consciente de si, tanto numa consciência animada ou inanimada. Mas essa mente, ela vem acompanhada da consciência. Então, o que é consciência? Consciência é a essência da mente que potencializa as qualidades e funções das leis primárias em movimento, onde dão sentido de consciência e qualifica algo da manifestação invisível e visível. Bom, nós sabendo ou tendo uma noção disso, já temos uma ideia de como Deus criou o universo visível e invisível.
E nessa criação surgem duas grandes mentes, que é a mente cósmica e a mente matéria. Né? Mas para ganharmos tempo, eu vou pular isso e vamos diretamente na criação da mente humana. O que acontece com a criação da nossa mente matéria? Sem falarmos da mente espiritual, como eu falei, vamos pular essa parte. Naquele momento, existe uma aglomeração de células. Entra em ação essas mesmas leis que criaram a mente cósmica e a mente matéria e reorganizam essas leis, se organizam e acontece o fiat lux da matéria. É comandado, nesse momento, pela lei vida, onde surge uma mente de um ser humano. Por intermédio da força das leis e o desejo, que é uma das leis que acompanha também toda a manifestação. Então, a nossa mente, ela é uma essência do amor. Está em nós, esse amor. E os seres são geradores do amor de Deus. Nós somos geradores desse amor, porque ele está inserido na nossa mente. Nós temos a obrigação de dar continuidade à obra de Deus. E o amor no homem se apresenta na forma de sentimentos. Essa raiz do sentimento, ela cria ramificações. E nessas ramificações, nós traduzimos esse amor em gratidão, piedade, amor à família, amor ao próximo, amor à nossa Ordem Rosa Cruz, amor à natureza e assim por diante. Cada um tem sua preferência. Tem mais amor para uma coisa ou mais amor para outra. Isso depende do estado de evolução de cada um. Então, eu diria, apenas entender o que é essa raiz do amor, vou fazer uma pequena analogia. Se eu construir uma casa e depois que ela estiver pronta, eu quero tirar o cimento dessa casa, não tem como. Como não tem como de tirar o amor da nossa mente, porque ele fez parte da criação da nossa mente. E depois nós externamos esse amor nas formas que eu acabei de falar. Então eu diria, o ser que não compreende o princípio ou a raiz do amor vai amar sem saber o que é o amor. Infelizmente, a nossa humanidade, a maioria dos seres vive nesse estado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, grato pelos comentários, Frater Valdemiro, Sora Nelly. Vamos abrir para o fórum? Bom, então agora a gente vai passar para o nosso fórum, tá? Vamos relembrar como é que faz? Para quem nunca participou, é a primeira vez, né? Relembrando aqui que o fórum ele funciona da seguinte maneira. Nós temos aí um recurso no Zoom aí de vocês, que é para levantar a mão, tá? Esse levantar a mão é aí no aplicativo. Se você tiver no computador, você vai ver essa imagem aí do lado esquerdo, aonde você tem participantes aí, onde tem o nome de todo mundo, você vai ver lá embaixo uma mãozinha lá, que é onde você levanta a mão. Se você estiver utilizando o celular, você vai ver aí o lado direito, né, a imagenzinha onde está o selo da loja, tem uma mãozinha aí onde você pode levantar a mão, tá? Conforme cada um for levantando a mão, a gente vai liberando o microfone
e a gente vai passando aí a palavra. A gente vai pedir aí para que vocês sejam rápidos nos comentários, falem apenas assuntos pertinentes ao tema que foi explanado hoje, né? Caso alguém tenha um agradecimento, né, pode fazer no fórum por escrito, que o Valdemiro e a Nelly vão receber depois esses agradecimentos, né? E assim a gente dá mais tempo aí para todo mundo se comunicar, tá bom? No fórum, né? Agora vamos começar, são 20h43, o nosso fórum vai até as 21 horas, tá bom? E a gente ainda tem um complemento aí no finalzinho. Eu vou parar de compartilhar agora para poder ver aqui o nome de todo mundo. Ninguém levantou a mão ainda, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Se tiver com alguma dificuldade também, escreve lá no chat, que aí a gente consegue ver, tá? O Wilson Pacheco levantou as mãos. Eu vou abrir o microfone aqui do Wilson Pacheco agora. Tá ouvindo a gente, Wilson? Bem, quero aproveitar para saudar o venerabilíssimo grande conselheiro, a nossa venerável mestre, aos mestres de hoje e de ontem e os que virão aí pela frente já, a todos os fratres e sorores. E queria só aproveitar algumas coisas que me tocaram nesse texto que foi lido agora há pouco, que lembrando de uma frase que nós sempre começamos no Conselho de Solace: o amor universal está em nós. E no texto, quando nós, mesmo reconhecendo as nossas limitações, a nossa incapacidade de expressar em plenitude o amor, nós temos esse privilégio, Deus nos concedeu esse privilégio de poder expressar o amor, mesmo com toda a nossa limitação. E então eu queria aproveitar e dizer o quanto vocês são importantes para mim, e aí eu quero aproveitar para expressar o meu amor e dizer que eu amo vocês. Paz profunda para todos vocês. Paz profunda, Frater. Muito obrigado. Jorge Raul levantou a mão agora. Eu vou abrir o microfone dele. Está nos ouvindo, Jorge? Consegue falar? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa noite, fratos e sorores. Paz profunda a todos. Muito gratificante, uma gratidão muito grande por ouvir esse texto. Muito obrigado. E eu gostaria de dizer assim, que nós, dentro de todas as nossas imperfeições, nós somos um veículo do amor universal e uma partícula de centelha divina do grande Criador, né? E todo o momento na vida, nós vamos encontrar oportunidades de externar esse amor dentro de nós. Basta nos abrirmos para buscar a via que nos leva a essa expressão do amor universal para todas as horas de nossa vida, né? Então é isso. Muito obrigado. Estou muito emocionado com o texto. Muito obrigado. Boa noite. Paz profunda. Obrigada, irmão. Obrigada. Boa noite, Frater. Só mais uma colocação também. Muito emocionado com as palavras do Valdemiro. E, bom, com o contexto geral, muito emocionado. Muito obrigado. Paz profunda. Paz profunda. Obrigada. Mais alguém? Nós temos um comentário da Fabiana de Souza Leão. Ela disse que está sem áudio, não está conseguindo falar. Você está sem áudio, né, Fabiana? Fabiana, deixa eu puxar você. Eu vou abrir o microfone para você. Vamos ver se você consegue falar. Fabiana, consegue falar?
Não, não foi. Parece que ela está com algum problema no microfone, mas ela escreveu lá no chat. Como podemos minimizar a ação das forças adversas na vida do ser humano e sintonizar, fortalecendo cada vez mais o amor universal, que é o cimento que foi utilizado para a nossa edificação nessa existência terrena? Ela comentou. Alguém mais gostaria de falar? Aline? Fabiana, a gente vai verificar a resposta aí para passar para você, tá bom? Sim. Sora Silmara, eu vou abrir o microfone para você. Silmara, consegue nos falar agora? Estão me ouvindo? Bem baixinho. Vou aumentar. Então, é sobre essa pergunta da Sória Fabiana. Está dando para me ouvir agora? Continua baixinho, mas acho que se todo mundo prestar atenção, a gente consegue, tá? Então, quando o Frater Valdomiro falou do cimento da casa e que a gente já vem envolto ao amor, é uma coisa linda, né? E realmente nós temos que fazer com que esse cimento fique fortificado. E é realmente a parte mais difícil da nossa vida. Deu para entender? Sim. Gostaria de comentar mais alguma coisa, Silmara? Não, só isso. Tá, eu vou abrir o microfone, então, para a Aline. Aline Souza. Não, eu só queria acrescentar questão do amor, que a palavra amar, ela é muito forte, ela é muito intensa, e o amor, ele envolve também o perdão. Então, o amor, ele não é só falar, ele é também algo que tem que ser posto em prática. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia que demonstra esse amor ao próximo, né? Será que nós estamos guardando ressentimentos de alguma coisa que aconteceu, algum problema que tivemos no passado com algum irmão, com algum parente? O amor, ele envolve tudo isso, né? E principalmente a questão do que você pode fazer para ajudar o próximo, né? É isso só que eu queria falar, né? Alguma coisa só para a gente refletir mesmo. Se estamos realmente nos amando e amando ao próximo como deveríamos, né? Na prática. Boa noite a todas. Obrigada. Boa noite, Aline. Muito obrigado. Temos mais comentários? A gente ainda tem mais uma parte, uma segunda parte aí para finalizar essa leitura, tá? Se ninguém tiver mais comentários, José Ribamar. José Ribamar. Consegue falar, José Ribamar? Boa noite. Aí, saiu. Vê? Opa. Chegou o áudio agora. Que bom. Epa. Frater, você tem mais algum aparelho aí emitindo som? Tá vendo com eco? Tem mais um. É o celular. Põe no mudo, Muito por bem. favor. Eu gostaria de acrescentar, primeiro, boa noite a todos, paz profunda. Meu irmão Lainho aí de Zedoca, Maranhão, um abraço. Meu irmão Antônio Paulo aí da Entrada São Paulo, um abraço também. E dizer o seguinte, que a lei é uma lei universal e em algum momento o homem
se desvia dessa lei e comete crimes, e comete coisas que são hediondas, até piores do que os animais que são chamados irracionais. Então nós, enquanto fratres sorores, como já foi dito aqui, devemos primar para colocar essa lei em prática e expandir essa luz, né, no amor do Cristo, para todos nossos irmãos, fratres sorores e para toda a humanidade. Era essa a minha contribuição para hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, frater. Bom, Sora Nelly, vamos seguir então com a nossa atividade? Vamos. Não temos mais ninguém. Deixa eu só perguntar se a nossa digna mestre, Sora Janaína, que está olhando o chat, tem algum comentário que gostaria de trazer? Não, Márcia, depois a gente passa os comentários para a Nelly, para o Valdomiro, para eles lerem, tá bom? Fechado, então. Vamos seguir, então, Nelly. Vamos lá com a segunda Então, vamos parte. lá. Certo. Dando continuidade, vamos ouvir a conclusão do texto, que são os mandamentos do nosso imperador emérito. Por último, gostaria de compartilhar com você as conclusões a que cheguei ao tentar estabelecer os mandamentos do amor, tal como devemos demonstrá-lo em nossa vida diária e neste ponto da nossa evolução, para ser um servidor do amor universal é preciso. Primeiro, aprender a amar a si mesmo, tal como se é, mas cuidar em não se tornar o centro exclusivo de suas atenções. Segundo, escolher a neutralidade se algum dia tiver de optar entre o ódio e a neutralidade, pois é preferível não amar do que odiar. Terceiro, não desejar ser amado por todas as pessoas, pois quem se esforça para agradar todo mundo mente para si mesmo e se nutre de hipocrisia. Quarto, respeitar a liberdade alheia, mas se opor a todos os que o usam para escravizar o corpo e a mente do outro. Quinto, respeitar todas as formas de vida, vegetal ou animal, uma vez que a vida é uma expressão do amor universal. Sexto, deixar a tolerância guiar seus pensamentos, palavras e atos, mas nunca usá-lo como pretexto para a fraqueza, o que iria contra os nossos ideais. Sétimo, transmitir aos outros apenas aquilo que eles forem capazes de compreender, pois se não cuidar de suas declarações, elas transformarão seus irmãos em inimigos. Oitavo, esforçar-se todo dia em fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você e aceitar que eles não façam a você o que você próprio não soube fazer a eles. Por último, nono, ser sincero e leal na amizade
e nunca esquecer uma gentileza recebida. Que o Deus do nosso coração nos ajude a aplicar cada um desses mandamentos e que, na hora da nossa transição, possamos nos elevar ao cósmico com a certeza absoluta de que amamos ao máximo da nossa compreensão da lei do amor. Sob a proteção da Rosa Cruz e na presença do Deus do nosso coração, está feito. Que o cósmico o abençoe sempre e o torne um verdadeiro servidor do amor universal. Muito obrigada. Eli, muito obrigada pela escolha desse texto. Um tema lindo, emocionante, que realmente toca os nossos corações e nos faz recordar o que é ser Rosa Cruz. Eu acho que esse fecho nos traz muito do que nós precisamos aplicar em nossas vidas diariamente. Valdomiro, muito obrigada por suas colocações, sempre perfeito, muito grato pela participação. O Valdomiro também é ex-mestre da Loja Guarulhos. Só tenho a agradecer a vocês dois pela participação, pelo texto, e acho que várias pessoas ficaram emocionadas com esse texto. Obrigado. Márcio, gostaria de dizer mais alguma coisa, Valdomiro? Só para finalizar umas linhas aqui, eu diria que o amor é o extrato de Deus sem substância de algo, mas que contém a beleza, a pureza, o belo, a energia que molda, transforma, que une as produções do universo, seres criados. É a razão primordial do porquê que temos que pensar e externar em nossos pensamentos sempre o amor divino, pois somos os geradores do amor de Deus. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Bom, Márcio, podemos dar sequência, então, com as nossas próximas atividades? Vamos lá, né? Esse tema é um tema muito profundo, né? E de extrema reflexão, né? Eu acredito Vamos pensar durante a semana. Eu acredito que muitos de nós, né, teremos aí a oportunidade de refletir, né, de uma forma ampla e dentro dos nossos corações aí o que o amor universal ele é realmente, né? Muito obrigado. Bom, vamos lá. No próximo sábado, e aí vai ser às 20 horas, tá, pessoal? A gente está padronizando, então, o horário para a gente não se perder. Os eventos passam a ser sempre às 8 horas da noite, tá? Salvo alguma necessidade especial, então a gente vai manter às 8 horas da noite. E no próximo sábado, nós teremos a palestra Rosacrucianismo e Hermetismo em Tempos de Pandemia, com Carlos Gomes, tá? O Frater é da região da Loja Recife, né? Então lá da região Nordeste, e ele vai trazer aí um tema bem interessante para a gente. O Rosacrucianismo e o Hermetismo possuem chaves que podem nos ajudar a compreender não apenas o momento atual da pandemia do Covid-19, mas como utilizar esse conhecimento a nosso favor. Da criação mental aos sons vocálicos, o verdadeiro e a verdadeira mística usam suas ferramentas místicas para transmutar este momento de medo e pânico em um momento de sua morada do silêncio. Transforma o tempo a seu favor, usar de sua vontade para aprender e evoluir, ajudar ao próximo e mudar a realidade. O iniciado e a iniciada se reconhecem como tal. O conhecimento do Rosacrucianismo e do Hermetismo são aplicados de fato, mudando a realidade.
na pandemia, provamos a verdade e o poder de nossa tradição. Essa palestra é uma palestra pública, tá? Tá escrito aqui evento exclusivo aqui, mas está errado. Ela é uma palestra pública, então vocês já podem fazer inscrição no link que está aparecendo aqui e podem também convidar os seus amigos e amigas interessados no tema a participarem, tá bom? Depois dessa palestra, nós teremos aí, no dia 20, na outra quarta-feira, daqui uma semana, a Soror e digna venerável mestre da loja Rosa Cruz Guarulhos, Janaína Figueiredo, falando sobre o oráculo de Delfos, tá? Então, eu ainda não coloquei o link aqui, mas a gente tem em breve aí ele disponível, tá? No próximo evento a gente completa a tabelinha para que vocês tenham. É isso aí que nós temos aí pela frente. Janaína? Bom, então, temos a palestra e depois o oráculo de Delfos pela frente, e aí trazemos as outras novidades. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que é um prazer recebê-los aqui, que está sendo muito gostoso preparar esse material, convidar as pessoas para estarem aqui com a gente, tem sido uma honra poder receber essas pessoas aqui, e agradecer em nome da região SP2 e SP7 a presença de todos aqui. Vamos lá, Márcio, com a nossa despedida oficial? Eu vou abrir o microfone de vocês, tá? E aí, para quem nunca participou, a gente vai fazer uma contagenzinha regressiva. Nós vamos falar 3, 2, 1 e todo mundo fala junto, paz profunda, tá? O microfone de vocês já está aberto. 3, 2, 1. Paz profunda. Paz profunda. Quando eu fiz com ele, quando eu voltei para a hora. Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu preciso